De volta, galera, de volta aí com o nosso segundo tempo, de volta aí para darmos continuidade, né, para avançar nessa viagem aí pelo continente asiático. E aí, galera, como vocês viram, né, nós paramos no slide anterior que destacava aspectos relacionados à população, né, e aí agora nós vamos dar continuidade, né, nós vamos trabalhar, né, aspectos populacionais, vamos partir para exercício, vai ter questões, né? Nós vamos trabalhar questões, tá? Neste segundo momento, né? Nesta nossa última aula de hoje, tá? Então peço a atenção de vocês, peço foco, qualquer dúvida, perguntas, coloque aí no chat e vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Olha só, gente, como vocês podem observar, o nosso slide inicial, ele destaca aqui, né? Algumas informações destacando o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a disciplina Nossa Bela e Linda Geografia, nosso conteúdo que destaca aí o continente asiático, tá? A data de hoje, este dia 12 de agosto de 2022. Olha só, com relação à população da Ásia, galera, a Ásia ela é o continente mais populoso do planeta, né? Afinal de contas, na Ásia nós temos os dois países mais populosos do planeta e esses dois países, né, na lista dentre os mais populosos, né, eles estão à frente e bem à frente, né? Ou seja, o primeiro e o segundo, né, que estão localizados no continente asiático, quando você vai comparar com o terceiro e o quarto, eles estão na frente e bem mesmo à frente, é uma diferença grande, tá? Então, olha só, em 2017, esse continente asiático apresentava mais de 4,4 bilhões de habitantes. Então, imaginando, levando-se em conta que a Terra tem cerca de 7,8 bilhões, né? 7,8 bilhões de habitantes, a Ásia ela tem mais de 50%, né, da população, ou seja, mais da metade dos habitantes do nosso planeta residem no continente asiático. Então, é na Ásia que se encontram, né, 5 dos 10 países mais populosos do mundo, né? E aí, sem considerar a Rússia, né? Porque a Rússia ela tem essa peculiaridade, né, de parte do seu território de se localizar na Europa, tá? Ou seja, vocês sabem, nós já destacamos aqui outras vezes que a Rússia ela tem parte do seu território na Europa, inclusive a maior parte da população russa está nessa parte europeia, tá? E aí outra parte do território russo, tá, é referente ao continente, fica localizado no continente asiático, né? Que até quando nós estávamos estudando a regionalização do continente asiático, né? Nós falamos lá em Ásia Setentrional. Pois é, a Ásia Setentrional ela é representada pela parte asiática do território russo, ok? Então olha só, na imagem que você vê aí à direita do seu vídeo, né? Com destaque aqui para os países mais populosos do mundo. E aí nós temos aqui os 12 mais populosos em 2019 e aí a projeção dos 12 mais em 2100, tá? Então olha só, em 2019, o primeiro aqui que nós temos é exatamente a China, tá? Com 1 bilhão 434 milhões de habitantes. Aí nós temos aqui a Índia em segundo com 1 bilhão 366 milhões de habitantes, tá? Esses são os dois mais populosos e os dois aqui estão localizados na Ásia. Além desses dois que estão localizados na Ásia, nós temos aqui o quarto, que é exatamente a Indonésia, né? O quarto mais populoso é a Indonésia, com 271 milhões de habitantes, também localizado na Ásia. O Paquistão também fica localizado na Ásia, né? Com seus 217 milhões de habitantes, né? O Brasil, durante um bom tempo, ele era o quinto, né? Mas aí, dos últimos 10 anos para cá, o Brasil perdeu essa posição para o Paquistão, tá? Aí nós temos, além da China, Índia,
Indonésia e Paquistão, nós temos Bangladesh. Olha aí, Bangladesh. Tá? Inclusive, Bangladesh, lembra daquele problema lá envolvendo a população Rohingya, que estava saindo, né? Sendo forçada a sair lá do território de Mianmar devido à questão da intolerância por parte dos budistas. Pois é, essa população Rohingya, ela estava se refugiando, né? Exatamente em Bangladesh, né? Bangladesh já digamos, tolera a existência, né? O convívio com essa população Rohingya exatamente pelo fato de Bangladesh ter sua população majoritariamente islâmica, tá? Muçulmana. Então Bangladesh aí na 8ª posição também faz parte do continente asiático. E além de Bangladesh, olha só, nós temos aqui o Japão, tá? O Japão também fica o Japão aí na 11ª posição, também fica localizado no continente asiático. Então olha só, dessa lista de 12 países que vocês estão observando aí, nós temos 6 deles, né, localizados no continente asiático, tá? Ou seja, China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Tá? Estão localizados no continente asiático, tá? E aí a projeção que se faz para 2020, desculpa gente, para 2100, olha só, olha aí na tela. 2100, exatamente a China ela vai ocupar o posto ou melhor, a Índia, né, vai ocupar o posto de número 1 da China, tá? A China vai cair para a 2ª posição, tá? Mas mesmo em 2100, né, a 1ª e a 2ª posição ainda é representado por países asiáticos, né, em termos de quantitativo populacional. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos avançar, né? Vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Agora nós vamos destacar, galerinha, o tópico aí, né? Nós vamos dar enfoque a exatamente a relação entre relevo, clima e distribuição da população, né? Já que vocês sabem que mesmo com o avanço tecnológico, né? Mesmo com, né, o surgimento de técnicas, né? Nós sabemos que o relevo, o clima, ele influencia na distribuição populacional, né? Enquanto é só observar no nosso planeta, no nosso globo, que as partes menos habitadas são exatamente aquelas partes mais frias, tá? É só observar os polos. Então, a maior parte da população ela está localizada naquela zona ali intertropical, né? Entre os trópicos, tá? Uma parte na temperada, mas aí quando você parte mesmo para aquela área mais ao extremo, né? Seja para o Polo Norte, seja para o Polo Sul, a população reduz bastante, né? Até mesmo não deixando de habitar. E aí isso por quê? Porque nessas partes do globo a temperatura é bastante fria, tá? Olha só, a densidade demográfica da Ásia, o que é a densidade demográfica, gente? Densidade demográfica, tá? Ela é obtida quando você pega, quando você faz aquele cálculozinho dividindo o total da população pela extensão territorial daquele país. Aí vai dar aquela relação habitante por quilômetro quadrado. Então a densidade demográfica, tá? Ela informa aí, né? Essa distribuição, né? Ela é também chamada de população relativa. Então no caso aí da Ásia, a densidade demográfica dela é calculado algo em torno de 91 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a mais elevada entre os continentes, tá? A Europa, calcula-se que... Só que a Europa é pequena, né? Em termos de extensão territorial, né? Para ser um continente é pequena. Então, a Europa vem em segundo, com 73 habitantes por quilômetro quadrado. A América, 52 habitantes por quilômetro quadrado. A África, 38 habitantes por quilômetro quadrado. A Oceania, tá? 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, no entanto, como ocorre nos outros continentes, a população, então observe aí,
que essa população, assim como ocorre nos demais continentes, ela está distribuída, né, de forma desigual, né, no caso aí, pelo território asiático. Então, e aí essa distribuição de forma desigual, né, ela ocorre exatamente por influência de fatores naturais. E aí, como nós destacamos no início, né, no tópico, nesse tópico em estudo, né, que fatores naturais? Nós podemos destacar aí o relevo e o clima, tá? Como ocorre em todas as partes do mundo, a distribuição da população pelo território, né, tem estreita relação com o relevo, o clima e aí um fator humano, né, no caso a economia. Né, esses dois fatores naturais, né, o relevo e o clima e a economia, tá? E aí essa distribuição, essa influência desses fatores na distribuição populacional, ela não ocorre, claro, né? Ela não ocorre apenas na Ásia, né? Ela ocorre em outras partes do mundo. A população sempre procura se fixar. Então, gente, olha só. A população, tá? Sempre procura se fixar em regiões ou áreas que lhes sejam o quê? Mais favoráveis, tá? Do ponto de vista físico ou natural, né? Ou seja, em que o relevo, clima, solo e abastecimento de água lhes permitam assegurar a sobrevivência. Claro, se não tiver água, né? Ou se a água for bem reduzida, né? Isso vai dificultar a sobrevivência daquele grupo populacional. Então aquilo ali não vai. Aquela área não vai atrair, né, a população. Da mesma forma que se aquela área tiver um clima muito quente, lembra dos desertos? Ou tiver um clima muito frio, lembra das regiões polares, né? Ou a própria Sibéria, lá na Rússia. Também não vai atrair a população exatamente em decorrência dessas condições naturais adversas, tá? Se for uma região muito montanhosa, tá? Bem acidentada, montanhas bem elevadas, né? Também vai dificultar a sobrevivência, né? Como é que é? Não só o habitat, mas também o desenvolver das atividades econômicas, né? Um plantio, a área muito, relevo muito acidentado, aí vai dificultar. Com relação à economia, galera, a economia também exerce influência na distribuição territorial da população, tá? Ela também, né, ela exerce essa influência na distribuição da população, né? Regiões e áreas com maior dinamismo econômico, e aí a gente pode destacar, né, oferta de empregos, melhores salários, etc., se tornam o quê? Se tornam áreas de atração populacional. Só observar a maior economia do mundo, os Estados Unidos. Quantas pessoas tentam entrar nos Estados Unidos, né? Inclusive no caso aqui da América, vocês sabem que muitas pessoas, né, partem dessa parte latino-americana rumo aos Estados Unidos, mas a questão é exatamente essa, como nós estamos destacando aqui. A economia, a possibilidade maior de encontrar um emprego, e não só emprego, como também melhores condições salariais, tá? Inclusive lá, vocês observam aí que pessoas tentam entrar de forma muito perigosa, né? Com auxílio lá dos coiotes, né?
E isso não é nada mais, nada menos, né? Ocorre por conta da pujança econômica, né, que aquele país possui. Então, é a importância, né, é a influência da economia na distribuição da população, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá compreensível? Gente, olha, no slide seguinte, olha aí, nós temos como destaque aí, né, um mapa do continente asiático, só que agora o enfoque do mapa é exatamente o que? A distribuição da população, a densidade demográfica, tá? E aí no nosso mapa, você observa aí, né, de acordo aqui com a nossa legenda, que a cor, essa cor mais escura, né, esse vermelho mais escuro, né, significa dizer que nestas áreas, tá, a densidade demográfica é maior. Ou seja, onde você vê esse vermelho mais escuro, significa dizer que naquela área ali, né, a densidade ela supera 200 habitantes por quilômetro quadrado. E aí onde você vê esse vermelho mais intenso? Olha só, exatamente, ó, nessa porção aqui da Ásia. Exatamente, olha só, essa parte aqui da Ásia, partindo aqui pro lado leste da China, essa parte aqui do Japão. Então, são as partes aí mais de densidade demográfica mais elevada da Ásia. Aí, lembra daquela parte lá da Ásia setentrional, né, onde está a parte asiática da Rússia, tá? Mais precisamente a Sibéria. Olha só, corresponde a mais ou menos esta área aqui, né? Ou seja, esta área onde há um predomínio aí desse verde claro com este amarelo. E aí significa dizer, olha, que onde há este verdinho e esse amarelo, a densidade demográfica é bastante baixa, né? Na parte amarela significa dizer que a densidade demográfica, né, que a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado varia de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. E no verdinho aqui, ó, a densidade demográfica, né, de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Inclusive, né, pode ser até abaixo, né? Ou seja, pode até ser zerado. E aí você vê muito a presença desse verdinho aqui, ó, nessa parte aqui do território russo, né, na parte da chamada Ásia setentrional, né? Isso mostra até que a densidade demográfica é bastante baixa, né? Ou seja, até 1 habitante por quilômetro quadrado. Assim também você vai ver nessa parte da China, e lembrando que a China tem uma área desértica, né? Você vai ver também nessa parte aqui do Oriente Médio, né? Lembrando que o Oriente Médio é bastante árido, né? Ok? Então, é desta forma que a população está distribuída pelo território, pelo continente asiático. E aí mais abaixo, né, merece um enfoque também a questão da aglomeração urbana, né? Então você vai ver que onde há esse círculo maior, isso significa dizer que ali se trata de uma aglomeração que supera mais de 10 milhões de habitantes. Então você vê, né, esse círculo maior em muitos pontos do continente asiático. Inclusive, olha só, muitos deles aonde? Na China, ou melhor, aqui no caso na Índia, né, onde nós estamos destacando, na Índia e na China, tá? Que são exatamente os dois países mais populosos do mundo, né? Você vê também um aqui no Japão, né, destacando aí a área de Tóquio, né? Tóquio, região metropolitana muito povoada, né? Muito habitada, melhor dizendo, né? População relativa muito
muito grande, ok? Olha só, as maiores concentrações da população, as maiores concentrações de população, ocorrem nas planícies formadas ou cortadas por rios importantes, né? E que possuem climas favoráveis. Então, as maiores, no caso da Ásia, né, essas maiores concentrações de população ocorrem nas planícies formadas ou cortadas por rios importantes e que possuem climas favoráveis, né, à fixação humana, né? Como que tipo de clima, né? Os climas tropical, equatorial e subtropical. Então, em áreas onde o clima é polar, né, ou onde o clima é árido, aí já dificulta, né? Porque um é muito frio e o outro é muito quente, tá? Então você vê aí que as maiores concentrações de população ocorrem nas planícies formadas ou cortadas por rios importantes e que possuem climas favoráveis à fixação humana, né? Como é o caso aí dos climas tropical, equatorial e subtropical. E aí, com destaque aqui no continente asiático, né? Nós temos exatamente a parte da planície indogangética, né? É o caso aí da planície indogangética, né? Ela é muito habitada, né? Ou seja, Rio Indo, na Índia e Paquistão, e Ganges, né? Na Índia e em Bangladesh. Então é uma área muito habitada, esta área da planície indo-gangética, né? Que é formada aí pela área do rio Indo, lá na Índia e no Paquistão, né? E Ganges na Índia e em Bangladesh. Além dessa planície indogangética, nós podemos destacar a planície mesopotâmica, né? Formada aí pelos rios Tigres e Eufrates, onde, né, atualmente é o Iraque, tá? Outro destaque, a planície do Mekong, né? O rio Mekong, né? O rio Mekong lá no Vietnã, Camboja e Laos. Planície da China, também merece destaque, né? Ou seja, lá onde está o rio Yangtze-Kiang, também conhecido como Rio Azul, e o baixo curso, né? A parte final, né? Vamos dizer assim, e o baixo curso do rio Huanghe, ou também conhecido como Rio Amarelo, né? Também é uma área muito habitada, né? Então observe que nós estamos destacando aí áreas de planície, né? Com destaque aí para a planície indogangética, a planície mesopotâmica, a planície do rio Mekong, e aí a planície da China, né? Onde está formada aí, onde tem como destaque, né? O rio, ali as proximidades do rio Yangtze-Kiang, o azul, e o baixo curso. Baixo curso é a parte mais final, viu? Porque o rio, galera, ele é formado pelo alto curso, que é ali nas proximidades da nascente, né? O médio curso, já vai mais ali no meio, até o baixo curso, que já é a parte mais, chegando mais para o final do rio. Então, quando se fala aqui baixo curso desse rio Yangtze-Kiang, o azul, já é a parte mais final, ou melhor, não é nem o baixo curso do rio Yangtze-Kiang, sim o baixo curso do rio Huanghe, ou amarelo, né? Baixo curso do rio Huanghe, ou amarelo. E aí outra planície de destaque, né? No centro-sul, no centro-sul do arquipélago japonês. Lembrando que o arquipélago japonês é muito acidentado, galera. A maior parte do território japonês, o relevo é muito irregular, né? Então, e ainda das planícies do centro-sul do arquipélago japonês e das ilhas de Sumatra e Java, né? Ilhas de Sumatra e Java lá na Indonésia, né? Lá na Indonésia, né? Lembrando, como vocês viram anteriormente, essa Indonésia que já foi dominada, já foi a área ali de exploração da Holanda, né? Como nós observamos lá no mapa, no comecinho da nossa aula, lembra? Então,
E aí, tem um outro ponto, né? O contrário, vamos dizer assim, tá? Se esta área, né? Se estes pontos que nós destacamos são áreas onde nós temos as maiores concentrações populacionais, nós vamos agora destacar as áreas, né? Onde nós temos os grandes vazios populacionais, tá? Que aí essas áreas pouco povoadas, né, e desabitadas, elas são pouco povoadas e desabitadas exatamente em decorrência do relevo e o clima, né, que dificulta ou restringe, né, limita a ocupação humana. Ou seja, significa dizer que as partes onde há os maiores vazios populacionais no território asiático são aquelas áreas, né, onde o clima é mais rigoroso, e aí o rigoroso tanto no sentido de ser muito frio ou quente, tá, ou onde o relevo é muito acidentado, né? E aí nós temos uma área lá conhecida como Cordilheira dos Andes, ou melhor, Cordilheira do Himalaia, galera, Cordilheira do Himalaia, tá? Cordilheira dos Andes é na nossa América aqui, né? Mais especificamente na América do Sul, tá? Então, esta área de relevo muito acidentado, como é o caso aí da Cordilheira dos Andes, né? Ali próximo ao por onde está o Nepal, aquela parte ali, então, é uma área que dificulta, né, a sobrevivência, a habitação, a ocupação humana em decorrência, né, do relevo. Olha aí, aqui nós temos a imagem, ela mostra práticas humanas, né? No caso aqui a agricultura, e essa que você está vendo aqui em destaque, tá? Ela fica exatamente no rio, é uma área do rio Ganges, né? O rio lá, esse importante rio da Índia, né? É uma área, e aí você vê aí que as margens, né, utilizada para agricultura, até porque tem um período em que o rio, ele, toda parte, né, do mundo há o momento em que naquele momento chuvoso, que o rio aumenta muito seu volume, né, termina extravasando, e aí aquela parte, né, das margens termina sendo ocupada. Quando o rio baixa o volume, baixa o nível, tá? Ele deixa muita matéria orgânica nas margens. E isso propicia o quê? Propicia, deixa aquela área favorável, né? Já que apresenta grande quantidade de matéria orgânica, deixa aquela área favorável para o quê? Favorável para a prática agrícola, né? Para o plantio de determinado alimento. A imagem que você vê aí à direita do seu vídeo, né, ela mostra o contrário, né? Enquanto uma favorece a habitação, né, que é a imagem que você está vendo aí à esquerda, né, que nós destacamos como sendo a área do rio Ganges, essa área que você vê aqui, essa área que você vê à direita, representa exatamente uma parte da Sibéria, né? A Sibéria, que é uma parte da Rússia, que é muito fria, tá? Ou seja, tem esse grande rigor climático no sentido de ser muito frio, e aí isso dificulta a habitação dessa área, ok? Sendo uma área de baixíssima densidade demográfica. Tranquilo? Estão compreendendo? Podemos avançar? Então, olha só, gente. No slide seguinte, né, destacando aí agora o destaque, né, a diversidade cultural da Ásia, né? A Ásia tem uma diversidade cultural grande, né? Observando aí o próprio mapa, né, que nós vamos explorar já já. Então, você pode ver aí que há uma diversidade cultural grande. E aí, gente, a Ásia destaca-se pela grande diversidade étnica, linguística e religiosa entre os vários povos que habitam o continente.
Ou seja, é muito diversificado, tá? E aí essa diversidade se dá de forma étnica, linguística e religiosa. Então, olha só. No caso aqui, o mongólico é o mais numeroso, né? Encontrado nas porções oriental, central e do norte. Esse grupo aí, o mongólico, é o mais numeroso e aí é encontrado nas porções oriental, central e do norte, né? Na China, as 3 línguas mais faladas, né, é o mandarim, o hu e o cantonês, né? São escritas da mesma maneira, mas oralmente são muito diferentes. Olha só, gente, são escritas da mesma maneira, mas a pronúncia, ou seja, oralmente são muito diferentes. Já no caso aqui da Índia, né? Na Índia há também um mosaico de línguas, né? Ou seja, a Índia, que futuramente vai ultrapassar a China como nação mais populosa do mundo, há também esse mosaico de línguas, né? No caso das antigas repúblicas soviéticas da Ásia, como é o caso aqui do Cazaquistão, Uzbequistão, né? A língua russa foi imposta, né, e tornada obrigatória, né, por parte de Moscou, né? Então, na época em que estes países faziam parte lá da extinta União Soviética, Moscou, ou seja, o governo, né, soviético impôs, né, a língua russa nessas áreas, né? No caso aí o Cazaquistão, o Uzbequistão. Após a desagregação da União Soviética, né, houve o resgate aí das línguas originais, né, das línguas, né, que historicamente são ligadas a estes povos, né, os cazaques e os uzbeques, ok? E aí, gente, olha só, agora vamos para o mapa, né? Observando aqui o nosso mapa, Ásia, destacando o quê? Destacando aqui religiões, tá? Então nós podemos observar que nós temos aqui, olha só, nós temos partes onde predomina o hinduísmo, né? É de acordo com a cor. Cada corzinha representa aí o domínio por parte de uma religião. Então onde você vê esse rosazinho aí, é o hinduísmo. Onde você vê esse rosa aqui um pouco mais escuro, é o confucionismo, o taoísmo. Onde você vê o lilás, o shintoísmo, né? No caso aí do Japão, é o mais popular lá. O shintoísmo. Aí nós temos o budismo, né? O lamaísmo, judaísmo, animismo ou crenças tradicionais. Aí na parte aqui islâmica nós temos partes onde predominam os sunitas e os xiitas, né? Onde você vê esse marronzinho mais claro, olha só, essas partes aqui. Significa dizer que é representado aí por habitantes, né, que professam, que praticam o islamismo sunita, né, que nós já destacamos que é a maior parte, maior grupo populacional. E aí onde você vê esse marronzinho aqui escuro, né, parte aqui, significa dizer que são islâmicos xiitas. E aí nós temos pequenos grupos aqui de cristãos, né? E aí com destaque onde você vê esse verdinho mais claro, cristão católico. Verdinho mais escuro, cristão protestante. E o verdinho aqui o mais claro, né, que aí você vê aqui por essa parte, né, mais ao norte, especificamente lá na parte da Rússia, você vê que são cristãos ortodoxos, ok? Então você vê aí que é um mosaico, é uma variedade muito grande de religiões, tá? De crenças. E aí entra aquela questão da tolerância, né? Ou seja, falta tolerância, né? Em decorrência dessa variedade aí de religiões, né? Infelizmente há a intolerância religiosa, um grupo não aceita a existência do outro, um grupo não concorda com as práticas religiosas do outro, acha, com relação à sua religião, acha aquilo
né, nós não vamos falar, não é estranho, né? Acha aquilo ofensivo, né, a sua crença, tá? Ou seja, mesmo que ele não esteja sendo atingido, né, mas a prática daquela outra religião, por ser muito diferente da sua, ele acha ofensivo. E aí começa toda essa questão da intolerância religiosa. Tranquilo? Vamos avançar? Vamos lá. Vamos dar seguimento aqui. As grandes cidades asiáticas, né? Destacamos ali o quantitativo, né? Populacional, destacamos por onde essa população habita, destacamos a religião, a questão das crenças, né, dessa população. E agora vamos observar aqui as grandes cidades asiáticas e seus problemas, né? É o nosso tópico aqui. Então a Ásia se destaca no conjunto dos continentes, galera, por possuir, claro, é o continente mais populoso, e ela se destaca no conjunto dos continentes por possuir cidades, né? As cidades mais populosas, tá? Então nós temos a tabela aqui ao lado, né, que destaca aí as 10 aglomerações urbanas ou áreas metropolitanas mais populosas da Ásia, né? Está aqui nessa tabela que você está vendo aí à direita do seu vídeo, né? A área metropolitana, né, no caso aqui do nosso estudo, ela é entendida como a área urbana, né, contínua de várias cidades, tá? Estão ali próximas, né, circunvizinhas a uma metrópole, né? Então na área metropolitana nós temos a metrópole, né, aquela cidade maior, com maior poder de polarização, que atrai, né, chama a atenção, tem mais serviços, né, é mais equipada. E aí ao redor nós temos outros municípios, né? E aí esse conjunto, né, nós chamamos de região metropolitana, né? Então olha só, a área metropolitana, né, no caso aqui do nosso estudo, é entendida como a área urbana contínua de várias cidades, né? Que estatisticamente pode ser considerada como um só mercado de trabalho, né? Já que pessoas podem morar numa cidade próxima a uma determinada metrópole, né? E aí trabalha naquela metrópole, no final do expediente volta lá para aquela cidade, né? Ou seja, fica nesse movimento pendular, tá? Então olha só, dentre as 10 maiores aglomerações urbanas, né, em 2018, aí no caso do continente asiático, tá? Nós temos aqui a aglomeração urbana Tóquio e Yokohama, tá? Essa aglomeração chamada de Tóquio e Yokohama, né? Tóquio é a cidade, Yokohama é outra. Então, essa aglomeração Tóquio e Yokohama, ela fica localizada no Japão. E aí, olha só a quantidade aqui populacional. Mais de 38 milhões de habitantes, muita gente. Nós temos aqui a aglomeração de Jakarta. Jakarta é na Indonésia, né? A de Delhi é na Índia. E aí observe, né? A de Jakarta com mais de 32 milhões de habitantes, a de Delhi com mais de 27 milhões de habitantes, ou seja, são aglomerações urbanas, né? São áreas metropolitanas em que a população é superior à de muitos e muitos países do mundo. É muita gente, né? Aí nós temos aqui a aglomeração urbana de Manila. Manila é a capital aqui das Filipinas, né? Mais de 24 milhões de habitantes, né? A de Seul, Incheon, localizada aqui na Coreia do Sul, também com mais de 24 milhões de habitantes. Aí nós temos aqui Xangai, né, na China, né, também com mais de 24 milhões de habitantes. Mumbai, na Índia, mais de 23 milhões de habitantes, né? Beijing, né? Pequim, para nós, tá? Para nós ocidentais, né? Então, toda vez que virem aí Beijing, lembre-se que se refere a Pequim. Então, Beijing, na China, com mais de 21 milhões de habitantes, né? Guangzhou, na China, né? Mais de 19 milhões de habitantes. E finalizando aqui com Dhaka, né? Em Bangladesh, tá? Com mais de 17 milhões de habitantes. E aí observe que um ponto a ser observado, dentre essas aglomerações urbanas, né,
dentre essas 10 maiores aglomerações urbanas, né, nós podemos observar que, pertencente à China, que é o país mais populoso do mundo, olha só, nós temos uma, duas, opa, isso aqui não. Pronto, vamos voltar aqui. Pertencente à China, nós temos uma, duas, três delas pertencem à China, tá? 3 dessas grandes aglomerações estão localizadas na China, né? E outras 2, né, estão localizadas na Índia, que são exatamente os 2 países, né, mais populosos do mundo, né? No caso aqui da Índia, né, e China. E aí volto a destacar, né, dentre essas 10 maiores aglomerações urbanas, né, 2 delas localizadas na Índia e 3 delas localizadas na China, que, como já destacamos, são os 2 países mais populosos do mundo. E observe aí que são aglomerações urbanas, né, com uma população absoluta muito grande, né? Observe aí que a Tóquio e Yokohama tem mais de 38 milhões de habitantes, né? Ou seja, é muita gente, né? População superior à de vários e vários países que nós temos no mundo. No slide seguinte, galera, grande parte das cidades asiáticas, né, como muitas outras do mundo, apresentam diversos problemas urbanos, né, de maior ou menor gravidade, tá? Então, no caso aqui, a megalópole Tóquio e Yokohama, né, no Japão, a área metropolitana de Seul, Incheon, na Coreia do Sul, as de Xangai e Beijing, na China, além de outros, enfrentam problemas graves, né? Que tipo de problema, galera? Enfrentam graves problemas, né, de poluição atmosférica. Então, olha só, esse hábito de usar máscara, que atualmente nós aqui no Brasil, infelizmente em decorrência desse problema de saúde, dessa pandemia, adquirimos, né? Lá na China, em certas partes lá da Ásia, eles já usam há muito mais tempo. Mas lá, o motivo inicial foi exatamente a questão da poluição atmosférica. Então tem muitas cidades lá da China em que, bem antes de surgir aí a questão da Covid-19, esse problema, né, da pandemia, eles já usavam máscara, né, em decorrência da poluição atmosférica, né? Inclusive muitas cidades que durante o dia você pensa que está nublado, mas na verdade aquela cor, né? É exatamente em decorrência dos níveis de poluição que são muito elevados. Então, já nas outras cidades listadas, né, os problemas se avolumam, né? Que no caso, que tipo de problemas são esses? Nós podemos citar. Então, são insuficientes redes de abastecimento de água e a questão da infraestrutura, né? De tratamento de esgoto sanitário, questão da infraestrutura, né? Questão da infraestrutura e mais especificamente, né, com destaque aqui para o saneamento básico, né, de coleta e destinação adequada de lixo, né? Então observe que esses 3 problemas iniciais, olha só, que é constatado aí nas outras cidades que nós observamos na lista, que os problemas estão se avolumando. Então esses 3 problemas iniciais, eles se referem à questão de saneamento básico. Olha só, insuficientes redes de abastecimento de água, de tratamento de esgoto sanitário, de coleta e destinação adequada de lixo. Aí vem de transporte urbano, né? Aí já entra a questão de mobilidade, além da profusão de moradias precárias, né? Aí entra a questão da habitação. Então são esses problemas que, no caso, estão se avolumando nas outras cidades que nós destacamos daquela lista.
Nas cidades de Beijing e Xangai, o governo chinês adotou. Então, olha só. Nas cidades de Beijing. Beijing, não esqueça, viu, gente? Pequim, né? Que nós chamamos de Pequim. Nas cidades de Beijing e Xangai, o governo chinês adotou medidas, né, para conter o crescimento populacional, né, decorrente do êxodo rural, ou seja, a saída da população do campo para a cidade, por meio da expulsão de imigrantes, levando em conta não somente o problema habitacional, mas também a questão do abastecimento de água, tá? Considerando que as fontes se mostram insuficientes para atender a todos, né? Então eles estão tentando conter essa população, evitando que essa população saia do campo para essas partes, exatamente em decorrência, né? Não só do problema habitacional, mas da própria questão do abastecimento de água, né? Olha aí você vê a frota. Isso aqui é uma frota de carro, né, na China, né, uma quantidade muito grande de veículos, né? E aqui você vê, olha aí a cor do ar, ó, olha só o jeito que está o ar aqui, esse cinza, né? Isso aí não é nada mais, nada menos do que poluição. Poluição gerada, olha, observa toda essa frota, toda essa quantidade de veículos. E aqui é só num trecho da foto, olha só, né? Ó as filas aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas de veículos, tudo próximo uns aos outros, sem falar no meio aqui as motos, tá? É muita gente, galera. É uma frota de veículos muito grande e aqui nós estamos observando só o quê? A frota de veículos, né? O destaque. Mas aí nós temos que somar a poluição emitida por esses veículos, somar o quê? Somar com a poluição emitida pelas indústrias, né? E aí, olha o resultado aqui na imagem, olha só, a cor que está o ar. E aí, como nós destacamos anteriormente, olha o uso aqui da máscara, né? Então, se nós fomos forçados a usar agora, em decorrência da pandemia, lá eles já usavam antes, né? Exatamente em decorrência da poluição. Olha o pequenininho aqui atrás, ó, a máscarazinha dele. Então, tudo isso em decorrência da poluição atmosférica. Aí, quando a pandemia se intensificou, ele já tinha o hábito, tá? Para ele já não era mais, não, essa questão de máscara para a gente não é novidade, não. Gente, no slide seguinte, né, outro fato grave, né, vem ocorrendo em Xangai. Agora, olha só que fato é esse, né? Trata-se da subsidência. O que é isso, professor? Subsidência do solo. Em poucas palavras, o solo afundando. Então, trata-se da subsidência do solo, em decorrência do quê? Da construção de arranha-céus, né? Construídos em um sítio urbano, né? A área física, né? Foi construído de solo instável, de planície associada à intensa exploração de água subterrânea. Então vai se retirando, se explorando a água subterrânea, né, para o quê? Para abastecer os habitantes. Esse solo vai, na sua parte subterrânea, vai perdendo seu preenchimento. E aí o que é que acontece? Uma cidade com tantos arranha-céus, né, como esses que vocês estão observando aqui na tela, olha, é um peso muito grande, né? E isso vai fazendo com que o solo não suporte e vá afundando. Então, Xangai, né? No caso aqui, Xangai, infelizmente está passando por esse problema, né? Não é um problema, isso é um problema gerado pelo humano, né? É antrópico. Por quê?
O homem é que está retirando esta água, é que está fazendo essas construções, tá? Então, devido a essa grande presença de arranha-céus, né, construído nesse sítio urbano, né, nessa área física que apresenta um solo instável de planície associada, a intensa exploração de água subterrânea. A água está sendo retirada, aquele solo fica sem preenchimento, a água está sendo retirada exatamente para abastecer os habitantes. E aí, isso constitui um exemplo de pressão realizada sobre o ambiente físico natural, né? Ao lado do quê? Ao lado de muitos outros problemas, né? Ao lado de muitos outros tipos de pressão, né? No ambiente físico natural, como é o caso aí do desmatamento, da erosão do solo, da poluição do ar e da poluição das águas, né? Conseguiram entender aí o problema que está ocorrendo, né, em Xangai? E não é só em Xangai, não. Outro problema que nós podemos observar é na cidade do México, né? Jacarta, né? Na cidade do México, capital do México, está tendo esse problema, né, de subsidência. E em Jacarta, capital da Indonésia, também está tendo esse problema de subsidência, né? Afundamento do solo. Olha só, desigualdades socioeconômicas, agora o destaque, né? Então você vê aí, gente, olha, aqui é bem simples, né? Essa questão da desigualdade econômica, né? Mostrando aí os desníveis, né, sociais, socioeconômicos entre a população. Então, a análise das taxas de mortalidade infantil é um bom indicativo, né, das condições socioeconômicas dos países, né? E aí, no caso, esse mapa ao lado, né, mostra as desigualdades das taxas de mortalidade infantil, né, nesse grupo de crianças de 0 a 5 anos, né? Entre, claro, nosso foco de estudo, os países asiáticos. Então, olha só, dentre esses países asiáticos, observando aqui a nossa legenda, onde você vê aqui mais clarinho, significa dizer que a taxa de mortalidade infantil, né, a taxa de mortalidade de crianças de 0 a 5 anos, né, o percentual por 1000 nascidos vivos, né? Então você vê aí que onde o percentual é mais elevado é exatamente nessa parte aqui mais escura, nesse marrom mais escuro. E aí você vê, olha só, essas partes aqui da Índia, do Paquistão, do Afeganistão, Turcomenistão, Mianmar, Laos, Bangladesh, tá? Então, é um percentual elevado, né? Um percentual bem elevado, né? É onde você vê o menor percentual, né, dessa mortalidade infantil, exatamente, olha só, o Japão, Coreia do Sul. E aí mostra, né, essa questão da desigualdade socioeconômica. São exatamente nesses países, né, ou melhor, são exatamente esses países, né, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, que apresentam, né, melhores indicadores sociais, tá? O Japão, no caso, aí, é a terceira maior economia do mundo, né? É um país de primeiro mundo, é um país que se destaca aí por ter bons indicadores socioeconômicos, tá? E aí você vê que é exatamente lá onde esse percentual, né, essa taxa de mortalidade infantil é menor, ok? Gente, agora vamos para um exercíciozinho, né? Nós já destacamos muito aqui, já falamos muito, né, do nosso continente, ou melhor, do continente asiático, tá? E aí agora nós vamos fazer um exercíciozinho, né? Ou seja, vamos praticar, né, nossa sessão de exercício. Aí, como nós já vimos muitos aspectos, né, teóricos aí do continente asiático, vamos praticar, né? Com certeza vocês prestaram atenção, não vão errar uma questão. Então, olha só, a primeira questão diz o seguinte: sobre o continente asiático e seus países constituintes, assinale a alternativa falsa, tá?
Assinalar a alternativa falsa. Então o continente asiático é o maior entre os continentes, ocupando uma área de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, né? Correto. Correto. Só que a questão pede o quê? Alternativa falsa. Então não é a letra A. No continente, letra B, no continente asiático encontra-se o país mais populoso do mundo, a China. Mas apesar disso, a Ásia não é o continente com o maior número de habitantes, mas sim a África. Será, gente? Vamos partir para a letra C. O continente asiático é dividido em 6 grandes regiões: Ásia Meridional, Ásia Central, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Ásia Ocidental e região da Comunidade dos Estados Independentes, né? Então, olha só, aqui está correto, né? Correto. Apesar de nós não termos visto com esse nome, né? Essa região da Comunidade dos Estados Independentes é exatamente aqueles países que antes faziam parte da extinta União Soviética, né? Tá? Letra D. Japão e Singapura são os países com os melhores índices de desenvolvimento humano. Correto. Então, como a alternativa pede a falsa, galera, a alternativa falsa é exatamente, galerinha, a letra B, né? A letra B é que é a falsa, tá? No continente asiático, né, encontra-se o país mais populoso do mundo, a China. Até aí tudo bem. Mas olha onde está o erro. Apesar disso, a Ásia não é o continente com o maior número de habitantes, mas sim a África. Não é a África, gente. Tá errado. Tá? Então, como a questão pede a alternativa falsa, a letra B é a falsa. Vamos lá. Segunda questão. A pobreza em recursos naturais, a escassez de terras. Observe essas características, né? A pobreza em recursos naturais, a escassez de terras agrícolas e a forte pressão demográfica caracterizam esse país como áreas totalmente inviáveis para o crescimento econômico. No entanto, a atitude da sociedade em relação ao desenvolvimento, a frugalidade, né, da população, o talento humano e a abertura da economia para o comércio exterior superaram os entraves das condições iniciais. O texto melhor se aplica, será que é o Japão, a Índia, Israel, o Reino Unido, o Egito? Reino Unido e Egito nós já podemos descartar que não ficam nem sequer na Ásia, né? O Reino Unido na Europa e o Egito na África. Então ficou Japão, Índia e Israel. Gente, a alternativa correta é a letra A, né? É o Japão. O Japão realmente ele é pobre em recursos naturais, tá? Tem escassez de terras agrícolas, tá? E forte pressão demográfica, ou seja, tem uma quantidade populacional para um território pequeno, uma quantidade populacional elevada para um território pequeno. Olha só, terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: milhares de pessoas chegam anualmente a Benares para purificar seu espírito nas águas do Rio Sagrado. Já deu uma dica, né? É um rio que tem muito utilizado, né? Com essa finalidade religiosa, né? Durante as cheias, suas águas depositam grande quantidade de limo nas margens, fazendo com que as terras cortadas pelo rio sagrado sejam talvez as mais férteis do mundo. Lembra daquela imagem que nós mostramos? Concentrando-se aí cerca de 150 milhões de pessoas, né, cuja maioria vive de agricultura e, portanto, do benefício direto e indireto do sagrado rio. Entre as alternativas abaixo, o texto melhor se aplica ao rio e ao país. E aí, gente? Será que é o que consta na letra A, Tigre, Irã? Letra B, Ganges, Índia? Letra C, Mekong, Vietnã? Letra D, Eufrates, Iraque? Ou letra E, Indo-Paquistão? Gente, com certeza vocês são atentos, né? Observaram que esse enunciado ele é referente ao rio Ganges, lá na Índia, ok? Galerinha,
Pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo findou, tá? A nossa aula de hoje finalizou. Espero que vocês tenham compreendido aí a nossa temática, tá? Né? Espero que vocês no contraturno estudem, recapitulem o que nós aplicamos aqui, né? Até para fixar melhor. Mas por hoje é só, eu deixo meu abraço, meu desejo aí de um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.